Por exemplo, tem o Flamengo que venceu fora de casa, o Vitória, o Mirassol ficou no empate com o Fortaleza. A fase não era boa. Uma vitória em 7 jogos. Mas a torcida rubro-negra não quis nem saber e lotou o Barradão em busca de uma virada de chave. Mas quem se sentiu em casa mesmo foi o Flamengo. O jogo começou com uma blitz dos visitantes. Arcanjo salvou o chute de Gerson, mas no cabeceio de Cebolinha ele só rezou. E pelo visto a reza foi forte, porque o Flamengo não acertou mais o pé em todo o primeiro tempo. A única tentativa do Leão foi com Jamerson de direita para a defesa de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu pressionando. E se o problema era a pontaria, a Arrascaeta resolveu a questão, invocando o Ronaldo na Copa de 2002. De biquinho, ele abriu o placar no Barradão. Com a desvantagem, o técnico Thiago Carpini mexeu no time e colocou o Wellington Rato para jogar. E ele só precisou de 3 minutos. O camisa 10 experimentou de fora, Gerson desviou e a bola foi morrer no fundo da rede. 1-1 no Barradão. No embalo do empate, o Vitória quase conseguiu a virada. Mateuzinho aproveitou o erro de Rossi e acionou o Fabri, que perdeu uma grande chance. E como diz o ditado, quem não faz, toma. Michael enfiou uma boa bola para Luiz Araújo, que cruzou na medida para Bruno Henrique decretar a vitória do Flamengo. É uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Com o resultado, o Flamengo entra no pelotão dos líderes do Brasileirão com 4 pontos e segue invicto na temporada sob o comando de Felipe Luiz. Já o Leão continua sem pontuar no campeonato e chega ao 8º jogo com apenas uma vitória, a pior sequência da era Carpini. E o que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do Vitória. Salve, nação! Temos aqui um corte do canal Fala João Guilherme falando sobre a vitória do Mengão, Flamengo 2, Vitória 0. Vamos ver agora o que o João vai falar aí sobre mais uma vitória do nosso Flamengo. Inscreva-se lá, canal Fala João Guilherme, link aqui na descrição, tá bom, galera? Tamo juntos! Vamos ver aqui então o que o João falou, simbora! Eu me lembro de Arrascaeta. Gente, o Arrascaeta é o seguinte, ele tem sido muito criticado nos últimos tempos, até com uma certa razão, porque, de fato, ele teve uma queda de rendimento, ele acabou se machucando muito. Mas, gente, o Arrascaeta, em mínimas condições, ele é o que ele foi hoje no Barradão, é o que ele foi desde quando ele apareceu no futebol, na semifinal, levando o Defensor do Uruguai da Libertadores da América até lá, um feito inédito extraordinário, um time pequeno do Uruguai chegar à semifinal da Libertadores. Ali apareceu o Arrascaeta e depois ele veio para o Cruzeiro em 2015. Depois de um início de adaptação, ele era muito jovem e tal, depois ele deslanchou. E aí, quando chegou em 2019 no Flamengo, ele viveu o seu auge. O Arrascaeta é isso que nós vimos hoje. Ele é um jogador decisivo. Se você pegar a quantidade de gols importantes e decisivos, de assistências decisivas, de participações em gols do Arrascaeta nesses anos todos de Flamengo, é um número absurdo. Você pode ter certeza que nesses anos de 2019 até 2024, mesmo muitas vezes ele estando fora por lesão, em muitas oportunidades marcantes do Flamengo, em gols, em assistências, ele estava ali participando.
porque ele é isso, ele é um jogador diferente. Ele é um craque. Não jogou na Europa e tal. Teve gente que jogou na Europa e que não foi craque ou não é craque. Muito bom jogador. Não foi, não sei porquê, mas ele é muito craque. Ele é diferente demais. E hoje é isso, cara. Ele está voltando de lesão, ele teve uma operação no joelho recentemente, o jogo estava difícil, o Vitória muito bem armado, 2 linhas de 4, complicado, o Flamengo batia, voltava, batia, voltava, batia, voltava. Teve oportunidade de fazer gol. Aí, de repente, quem destranca o cadeado e joga fora? Georgian Arrascaeta. Um deboche. Ele pega uma bola, aquilo ali, para desmontar retranca, para derrubar o muro, só craque como ele. Ele pega a bola, gira, deixa os 2 caras do Vitória bater um na cara do outro, os caras caem, aí aparece um monte de gente na frente dele. Um monte de zagueiro, um monte de perna. Aí você fala, já era, né? Aí é a diferença do craque. Biquinho. Ele viu o que ninguém viu. O espaço. Esse é o craque. Esse é a Arrascaeta. Na hora da narração, que inclusive está aí nas redes sociais já, eu lembro de Ronaldo Fenômeno e Romário, que foram monstros sagrados do futebol, dos maiores da história, e que fizeram gols como a Arrascaeta fez hoje. Biquinho, de craque. Porque para fazer gol de bico desse jeito, tem que ser craque. E o Arrascaeta é craque. Ele pode estar machucado, ele pode ainda não estar na forma física dele, mas é um cara... É um deboche. Tem que respeitar, né? Tem. Ele é diferente. O time do Arrascaeta pode estar mal, num determinado momento não acerta uma jogada, às vezes não aparece nada no jogo, mas você pode contar. Ele vai criar uma situação, ele vai gerar uma situação que vai definir o jogo. Este é o craque. Este é Georgian Arrascaeta. E a vitória hoje do Flamengo por 2-1 no Barradão, que aconteceu no finalzinho do jogo, ela teve um sabor especial para a nação rubro-negra, para quem entende o Flamengo, para quem é Flamengo, porque ela teve um toque de nostalgia. A vitória parecia uma vitória de 2019. Por quê? Porque quem decidiu foram caras que estão na história do Flamengo, mas que continuam fazendo história no Flamengo e que vão se tornando cada vez maiores. O gol da virada foi desse impressionante Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é impressionante. Ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno. Eu disse na narração, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, porque Bruno Henrique é. E o Arrascaeta também. No meu 11 de todos os tempos do Flamengo, escala aí, João Guilherme, 11 jogadores da história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta estão lá. É uma missão difícil, hein? Porque tem gente pra caramba, mas eu acho que esses caras merecem estar ali. Eles são imensos na história do Flamengo e eles continuam fazendo coisas. Eles estão aí participando, ganharam Copa do Brasil no ano passado, já ganharam títulos agora nessa fase de 2025, ganharam o Carioca, ganharam a Supercopa do Brasil, e estão aí ajudando a equipe que tem possibilidade de ganhar outros títulos nesse ano. Então foi uma vitória que deixa a chama de 2019 acesa, porque grandes protagonistas de 2019 decidiram hoje o jogo. Uma vitória difícil para dar moral, não é fácil enfrentar o Vitória aqui não, é complicado. E que traz uma esperança de que esses caras remanescentes da época de ouro do Flamengo recente possam de novo fazer diferença. E um detalhe, o elenco do Flamengo de hoje, ele é muito,
mas ele é muito, mas muito melhor do que o de 2019. É verdade. O time de 2019, do goleiro até o último jogador de ataque, que era o Bruno Henrique, era extraordinário. Mas você olhava para o banco, o Jorge Jesus não tinha tantas opções assim. Em 2020 o elenco foi melhor, 2021 melhorou um pouco, e aí 2022 melhorou, o elenco do Flamengo veio melhorando. E este ano, minha gente, hoje o Flamengo tinha no banco Michael, Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, Alan, Matheus Gonçalves, Ayrton Lucas. Esse era o banco do Flamengo hoje. E daqui a pouco, não vai demorar muito, o Flamengo vai ter o Pedro. Danilo. De Vinha. volta. O Pedro vai voltar em breve ao time do Flamengo. Como é que vai ser esse time do Flamengo com o Pedro, gente? E no meio do ano, né, virão contratações que irão qualificar ainda mais o time do Flamengo. Vai perder o Wesley? Vai. Isso aí é inevitável. Que, aliás, voltou hoje e ajudou muito a equipe, junto com o Gerson, junto com a Arrascaeta. Mas vai perder o Wesley. Mas virão jogadores que vão qualificar ainda mais o time do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, ele tem um elenco extraordinário, gente. Extraordinário. E com um treinador que é algo fora do normal. Um cara com o início de carreira como o Felipe Luiz como treinador, difícil apontar outro caso parecido no futebol. Talvez o Guardiola no Barcelona, talvez. Chegou, subiu da base, entrou no time principal e rapidamente já ganhou títulos importantes em sequência, montou um time extraordinário. Talvez. Eu não me lembro de outro. Sinceramente. Agora o Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, talvez. Bom exemplo. Mas são muito poucos. O que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo? Gente, ele hoje chegou a 28 jogos sem perder com a equipe do Flamengo. Ele está a um jogo de igualar a marca de Jorge Jesus. E vai igualar. Uma das grandes inspirações dele. Isso é algo impressionante, cara. O Felipe Luiz virou treinador de futebol profissional em setembro. Conta comigo aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Então estamos diante de um cara que é um iniciante, mas é uma certeza já de que ele vai ser um grande treinador. Ele já é um grande treinador. Aliás, quando ele jogava, ele já era um treinador em campo. E ele se preparou muito bem para isso, ele observou muito bem os seus treinadores, ele foi guardando treinamentos, ele já nasceu. O Felipe Luiz nasceu para isso, para ser um grande jogador de futebol e para ser um treinador, de repente, até melhor do que ele foi como jogador, porque ele foi um grande jogador. Ele foi um craque como lateral esquerdo. Ídolo no Atlético de Madrid. Ídolo no Flamengo. Teve uma boa passagem pelo Chelsea também. Mas ele, como treinador, minha gente, as projeções para o Felipe Luiz. Onde pode parar o Felipe Luiz? E esse início de carreira dele no Flamengo, ele está num lugar propício para esse início de carreira. Ele é Flamengo, ele conhece o Flamengo,
Ele conhece o vestiário do Flamengo, ele conhece os jogadores do Flamengo, boa parte desse grupo foi companheiro dele como jogador até pouco tempo, então é o lugar perfeito para ele começar a carreira e ele se firmar de vez, porque ele tem chance de ganhar muitos títulos ali, já ganhou 4, e pode ganhar muito mais, e solidificar essa carreira que não tem limites, não tem limite. Eu não sei onde ele vai chegar, eu sei que ele pode ficar muito tempo no Flamengo, ganhar muitos títulos, e depois eu acho que naturalmente ele vai seguir para a Europa, é o caminho dele. Eu sei que nós estamos vendo um treinador especial. Tá aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostou, comente, deixa aquele like. Se você é mengão rubro-negro, seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Cara, chegou uma notícia aqui boa demais, galera. Olha só essa notícia que acabou de chegar aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando detalhadamente sobre a contratação de Jorginho. Flamengo aceita valores e acordo está nas mãos de Jorginho. O BAP, presidente do Flamengo, aceitou as condições do negócio e espera a resposta do jogador. O jogador já tinha aceitado a proposta do Flamengo, né? Só que daí o Boto, ele tinha passado para o BAP os valores, ó. O jogador vem nesses termos, né? Nesses valores aqui, ó. Daí o Boto precisava do aval do BAP para acertar com o Jorginho. E agora o BAP aceitou, cara, os termos. E agora tá nas mãos do Jorginho, que já tinha aceitado. Então, tá praticamente sacramentado, acertado com o Jorginho, galera. É questão de tempo, de dias aí, para o Flamengo fechar com o Jorginho oficialmente, anunciar oficialmente a contratação desse volante espetacular. Esse cara bom de bola que vem para jogar, que vem para ser titular, hein? Junto com Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Quem vai sair, Felipe Luiz deve saber. Mas que esse Flamengo vai virar uma seleção, já é, né? Mas irá ficar mais forte ainda, né, galera? Jorginho vem aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!